querido do Presbitério Sul do Pará e pastor também efetivo da Igreja Presbiteriana de Ulianópolis, um homem que tem vivido missões na prática e tem convivido com os desafios do campo, vai nos falar também essa noite, já nos falou de manhã, sobre o impacto, os desafios da vida missionária. Ouça com bastante atenção, vamos orar pela vida dele também, para que o Senhor esteja o usando para o benefício da sua obra. Santo Deus, nós queremos te entregar, te consagrar a vida do reverendo Kleber, da sua esposa Rosângela, dos seus filhos, o Weber, a Naara, que estão aqui, Senhor, partilhando também da caminhada do teu servo. Bendito seja o Senhor, porque através da sua vida, nesses longos anos de ministério, tu tens mostrado, Pai, claramente que ele é um vaso teu, um instrumento escolhido para ti. E hoje queremos te rogar pela sua vida, para que esta igreja seja edificada, abençoada, pela palavra que tu já deste ao seu coração. A nós te pedimos que nos deixes em concentração, reverência, que não nos permitas, Senhor, sair deste templo para coisas banais, que possamos aguardar para beber água, possamos aguardar para ir ao banheiro, se for possível, para estarmos contritos, atentos à voz do teu Espírito falar ao nosso coração. Assim te rogamos, Pai, e que seja grande o benefício do teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Tem água aqui à sua disposição. Boa noite, amados, que a graça do Senhor esteja conosco, amém? Como é bom podermos novamente compartilhar dessa palavra poderosa e preciosa do Senhor, estar mais uma vez gratos em podermos, neste momento, olharmos para o que Deus tem feito e o que Ele ainda tem a fazer. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós, por essa igreja, nossas vidas, mas Ele tem muito a fazer ainda na nossa caminhada. Nos alegramos novamente com gratidão pelo convite para estarmos nesse dia e podemos compartilhar, conhecer também mais um pouco da família de Deus, daqueles que são chamados e daqueles o qual o Senhor tem também grandes planos se realizar as suas vidas. Nós iremos compartilhar essa noite aquilo que Deus tem falado muito no decorrer destes anos ao nosso coração. Quando falamos de boas novas, quando falamos de boas notícias, logo vivemos em um mundo, em um contexto onde as informações as quais recebemos, na sua maioria, não são boas. Nesta noite nós precisamos atentar no que Deus tem a falar conosco por intermédio da sua palavra. Para essa, vamos abrir nossas Bíblias na carta de Paulo, na sua segunda carta de Paulo a Timóteo. Capítulo 1, nós faremos uma leitura dos versículos 8 até o versículo 12. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no seu primeiro capítulo, versículos 8 a 12. Vamos fazer a leitura uníssona desses versículos? Leiamos. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado
que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia, não me envergonho, porque eu sei que tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Podem sentar, amados. Paulo, apóstolo do Senhor Jesus, ao escrever as suas 13 cartas, algumas delas endereçadas às igrejas da Ásia, outras, nas suas particularidades, como escrita também às igrejas, mas escrita em particular tanto a Timóteo, como a Tito, como a Filemon. Nas suas viagens missionárias, na sua trajetória de vida cristã, ele enfatiza aquilo que Deus, desde o princípio, desde o dia no qual ele ouviu a voz do Senhor, no qual ele foi levado a viver agora uma vida no Evangelho e na sua palavra. Ele traz a vida de Timóteo já na sua segunda carta ao mesmo, tanto o seu exemplo de vida, mediante o que Cristo fizera, a sua ação presente e naquilo que Cristo poderia fazer na vida daqueles que viessem a crer, que viessem a ouvir, que viessem a obedecer, que viessem a cumprir o chamado de Cristo para as suas vidas no seu dia a dia. É importante também lembrarmos de que ele, antes perseguidor, mas agora sendo perseguido por causa do Evangelho, Paulo, ele diz, e enfatiza muito o versículo-chave pelo qual nós estaremos meditando nele e dando ênfase aos demais versículos desse texto. Eu sei em que tenho crido. E eu sei que esse em quem eu creio, ele é poderoso para guardar o meu depósito, para guardar tudo aquilo que eu tenho confiança e esperança até aquele dia. Eu sei porque ele vai fazer e falar a Timóteo dizendo, olha, o que ele falou comigo, o que eu ouvi da parte de Deus, mudou a minha vida. Quando eu ouvi Saulo, Saulo, por que me persegues? E a minha pergunta para ele foi dizer, quem és tu? A resposta foi bem clara e decisiva. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas agora, eu tenho um plano para a sua vida, que desde o princípio, desde a eternidade, já estava preparado. Chegou o dia, Saulo, que você não será mais o Saulo, mas o Paulo. Chegou o dia em que eu vou direcionar a sua vida para a obra missionária, para cumprir o meu ide, para fazer a minha vontade e para levar o meu evangelho.
quando nós olhamos para todas essas cartas, e um dos grandes escritores trouxe alguns dos recortes de Paulo, dizendo, na Ásia, Europa e muitos outros lugares nos quais ele levou esse evangelho. E ao falar a Timóteo, ele vai expressar para as nossas vidas algo tão precioso, que a favor do evangelho, segundo o poder de Deus, diz o versículo 8 no seu final. Versículo 9 vai dizer que ele nos salvou e nos chamou cada um de nós, você e eu, com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo, antes dos tempos eternos. E essa graça foi manifestada, e essa manifestação agora, pelo aparecimento da sua vinda, quando ele veio, ele destruiu a morte, venceu, ressuscitando, e nos trouxe a luz, a vida, a imortalidade, a certeza da vida eterna. Ele fez isso mediante esse evangelho tão precioso e tão maravilhoso. E é por isso que ele vai nos ensinar nessa noite algo precioso sobre as boas novas. Essas boas novas, elas são maravilhosas demais e nos chamam a atenção para que possamos viver e expressá-la neste momento. Portanto, nós olhamos para a sua palavra e vivemos nela por meio desse evangelho. Esse evangelho é a boa nova de salvação prometida desde a eternidade. Nós iremos apresentar alguns slides e tratar sobre o que Deus tem para as nossas vidas em meio às evidências dessas boas novas. E essas evidências, elas vão, assim, fazer com que possamos vivenciar e que possamos aplicar às nossas vidas. Então, quando nós olhamos para esse texto, olhamos para o mundo em que nós vivemos, olhamos para o cenário no qual nós estamos inseridos, logo percebemos que precisamos ir muito mais além no Evangelho e com o Evangelho. Por que ir além no Evangelho e com o Evangelho? O Evangelho, ele é o poder de Deus. E sendo o poder de Deus, ele tem que fazer em nós, tem que impactar no nosso coração o desejo ardente para que produza frutos na nossa prática missionária. Não é apenas ser evangélico, não é apenas viver o evangelho, não é apenas transmitir o evangelho, mas é saber que esse evangelho, ele é poderoso para mudar a vida das pessoas, assim como ele fez conosco. Quando enfatizamos nessa introdução
A nossa primeira responsabilidade, ela resiste na comunicação do fazendo o uso, até mesmo dos velhos métodos, ou procurando os novos caminhos para torná-lo conhecido por todo mundo. Se nós procedermos com esse evangelho, com as boas novas, com as boas notícias, com as informações os quais as pessoas mais carecem e precisam, evidenciando para eles essa graça, nós iremos mudar a mente e o coração de muitas pessoas. O que acontece conosco? O que acontece, como nós falamos anteriormente, é que diversas pessoas, e até mesmo nós mesmos, estamos vivendo em um tempo onde nós transmitimos aos outros mais informações ruins do que as informações boas. Quando nós mandamos mensagens para alguém, ou quando nós ligamos para alguém, na sua maioria das vezes, é para informar alguma coisa ruim, não boa. Você viu, meu irmão, o que aconteceu? Viu o que foi que houve? Viu o que aconteceu na nossa cidade? Aí vai citando um monte de coisas, acidentes, mortes, isso, aquilo e outras coisas que não vão trazer nenhum proveito. Dificilmente nós transmitimos boas notícias. Dificilmente quando nós acessamos os nossos canais de mídias e informações que nós vemos, poucas vezes temos alguma informação proveitosa e boa. Por isso que nessa noite nós somos chamados a evidenciar as boas novas. Nós fomos chamados para que possamos encher-nos desse poder de Deus, e nesse poder de Deus pelo qual nós não nos envergonhamos do Evangelho, e não devemos ter vergonha, devemos praticá-lo. E sermos chamados, como diz a introdução, a sofrer pelo Evangelho, somos tentados a adaptá-lo, a eliminar aqueles elementos que ofendem e provocam oposição, a silenciar as notas que ferem os sensíveis ouvidos modernos. Somos levados muitas vezes a isso. O meu amigo do meu lado, meu vizinho, aqueles que convivem comigo diariamente, para que falar do Evangelho? E se eu falar, pode ser que eles não vão gostar mais de mim, ou de alguma forma não vão querer mais estar perto de alguma forma. Nós pensamos em algo que nos limita. As boas novas, eles têm que nos levar a viver esse poder, essa ação de Deus tão grande. Mas devemos resistir a essa tentação. O final da introdução diz: pois antes de tudo fomos chamados a guardar o Evangelho, as boas novas, a boa notícia, e conservando-a puro a qualquer preço, também perseverando nela. Não deixarmos sermos corrompidos o contexto moderno, pelos medos, e não praticarmos e não transmitirmos essa palavra. Por isso, é necessário vermos sobre essa evidência do Evangelho. Igrejas, pessoas, crentes em missões. E nessa missão,
nós precisamos evidenciar mais as boas novas. Enquanto as pessoas estão transmitindo algo, falando algo que não é bom, enquanto as pessoas estão até transmitindo algo que leva as pessoas à morte, à insensatez, à corrupção, à imoralidade, à perversidade e muitas outras práticas. Nós fomos chamados para transmitir as boas novas do Evangelho. Nós fomos salvos por Deus por essas boas novas. Nós precisamos falar dessas boas novas às demais pessoas para que elas possam perceber o que as boas novas evidenciam, o que elas são. E Paulo, a falar a Timóteo, ele trata de muitas evidências. Mas nessa noite falaremos sobre três delas. Três evidências sobre essas boas novas. Olhando para elas, elas vão fazer com que possamos viver. E vivendo nas boas novas e praticando as boas novas, e essas boas novas, elas vão evidenciar para as outras pessoas. Evidenciar, em primeiro lugar, sobre a convicção efetiva. O que o apóstolo, ele diz no versículo 12, e por isso eu estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido. A convicção efetiva nossa de viver é a convicção pela qual essa graça, o Evangelho, o qual nos alcançou e nos salvou, ele é vivido de forma efetiva todos os dias. Ela é operante. Por isso que Paulo vai falar nos versículos anteriores dizendo: não te vergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor. Não tenha vergonha do testemunho do nosso Senhor. E mais, nem de seu encarcerado, que sou eu, pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que, diz o versículo 9, que nos salvou. E essa graça salvífica, pela qual nós somos salvos definitivamente, como Paulo fala em Efésios, capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que possamos evidenciar com convicção essa graça de Deus. Não apenas que somos crentes, não apenas que somos ou fazemos parte de uma igreja, mas as boas novas, elas têm que ser evidenciadas. A salvação de Deus que nos alcançou, que nos libertou, que nos dá vida eterna, que nos dá a garantia de irmos para o céu, ela precisa ser evidenciada aos outros. E isso faz com que nós possamos viver essa graça no cotidiano. Ela vai nos sustentar. Essa graça que mesmo nos dias de dores, de lutas, de sofrimentos, mesmo passando por dificuldades algumas vezes, mesmo enfrentando alguns momentos pelos quais nós podemos até dizer que dia, como aquele dia mau que o próprio apóstolo já citou, mas a sua graça, ela tem que ser algo vivido com convicção. Não é para ser vivido uma semana e outra não. Não é para ser vivido apenas no ambiente de culto religioso ou da igreja, mas todo o tempo, todo dia, em todo momento, em todo lugar que nós estivermos, essa graça, ela precisa ser efetiva, ela precisa ser vivida. Eu sou crente aqui na igreja, eu sou uma testemunha, eu sou salvo pela graça de Jesus, aqui, lá fora, onde eu estiver, onde eu for. Essa é a nossa missão.
Deve ser evidenciada essas boas novas para que possamos viver em todo momento. Na aplicação prática desse ponto, tenha certeza, viva com convicção e também compartilhe, para que as pessoas vejam, para que as pessoas ouçam, para que as pessoas sejam salvas e alcançadas por esse evangelho, por essas boas novas. Pratique-as no seu dia a dia. Não tenha medo, não tenha vergonha, não tenha receio de falar de tão grande salvação. Paulo vai dizer, não te vergonhe disso, nem do teu testemunho e nem de tão grande salvação, que pelo poder de Deus você foi salvo e que pelo poder de Deus muitas pessoas podem ser salvas. Devemos evidenciar de forma convicta e efetiva em primeiro lugar. Um segundo ponto muito importante que ele trata conosco sobre a evidência das boas novas e que ele nos traz ainda é sobre o testemunho fiel. O testemunho fiel. Versículos 10 do texto que nós lemos vai dizendo: e manifestado agora pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, a qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida, a imortalidade, mediante o evangelho, para o qual eu fui designado, diz o versículo 11, pregador, apóstolo e mestre. Paulo vai dizer, eu tenho convicção, eu tenho certeza, mas ele vai falar, esse evangelho, essas boas novas salvaram a minha vida. Essas boas novas fizeram com que eu pudesse viver uma nova vida. Estava na escuridão, nas trevas, perdido. Estava destruindo aqueles que pregavam e propagavam o evangelho. Paulo está falando sobre isso, mas ele me deu vida. E nessa vida ele trouxe algo tão precioso ao meu coração. Ele me deu a salvação agora. Eu tenho a garantia e a certeza da vida eterna. Porque ele termina o seu ministério fazendo e falando sobre isso. Ele vai dizer para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Ele vai dizer, eu combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, porque essa salvação alcançou. As boas novas de Jesus falar com ele, transformou a sua vida. Mudou, o poder de Deus transformou e salvou. E isso nos faz viver também como Paulo e nos leva a viver esse testemunho fiel que temos que viver. Essa segunda evidência sobre as boas novas trata conosco para que possamos olhar para alguns aspectos muito importantes. Novamente frisando o versículo 12, porque eu sei em quem tenho crido. Crer plenamente em Cristo. Crer é confiar. Confiar não é em parte, é algo completo, é na sua totalidade. É dizer, eu confio inteiramente em Jesus, como meu Senhor, como meu Salvador. Eu confio que Jesus também, através das boas novas, das boas notícias que eu possa propagar, que eu possa transmitir, eu creio que Jesus também pode salvar a vida de outras pessoas. Por isso o valor da missão. Eu creio também porque as promessas dele, e eu posso esperar nas suas promessas, porque eu sei que tenho crido. E crendo nele, ele vai continuar dizendo no versículo, eu sei que ele é poderoso para guardar o meu depósito, o meu tesouro, a minha vida.
Em todo momento, em todo tempo, em todas as circunstâncias. Adam Clarke, nos seus pensamentos e comentários, ele vai dizer: porque eu sei em quem acreditei. Ele vai dizer essa expressão, que eu estou bem familiarizado com a bondade, misericórdia e poder de Cristo. Eu sei que não posso confiar nele em vão. Eu estou bem familiarizado, porque todos os dias o poder de Deus é manifestado. Todos os dias, poderosamente, o Senhor age. O Senhor realiza. O Senhor faz o que lhe apraz na minha vida. Nós temos que ter essa confiança e essa esperança bendita, que todos os dias. Eu acho maravilhoso quando o profeta Jeremias, ao lamentar sobre a situação do povo, no seu livro de Lamentações, ele, além de dizer que queria trazer à memória aquilo que pudesse dar a esperança, ele tinha plena convicção de dizer que as misericórdias do Senhor eram e são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias se renovam. O alvo de Deus para as nossas vidas em Cristo Jesus é que possamos evidenciar todos os dias um testemunho fiel de dizer: eu creio, eu vivo, eu confio, eu tenho a esperança na sua promessa que me vivifica. Enquanto muitos estão perdidos, outros estão aí nas dúvidas, outros estão se perdendo em muitas situações, nós temos que chegar para eles, evidenciar as boas novas, dizendo: olha, eu tenho um Deus grande e poderoso, que por meio do seu Filho Jesus me salvou, me resgatou, me tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, e Ele pode fazer isso também com você. Ele pode mudar, Ele pode transformar a sua vida. Eu sei que tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso. Essa convicção, ela evidencia no testemunho fiel, e o testemunho fiel também nos indica algo ainda mais precioso também na terceira evidência. Além de levarmos a esse testemunho, de guardar, de praticar e de viver fielmente o que Ele nos ensina, Ele trata conosco sobre essa missão de evidenciarmos as boas novas. A terceira evidência a qual Ele trata é sobre a promessa assegurada. Essa promessa de Deus, ela é maravilhosa, esplêndida. Ele vai dizer no versículo 12: por isso eu estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho do Evangelho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Até aquele dia. Quando olhamos para esse momento e para essa evidência, o bom depósito, literalmente, ele vai trazer um belo depósito. Vai trazer no sentido, John Stott, ao falar sobre isso, ele vai trazer sobre o sentido de guardar algo. As três aplicações desse ponto, ele vai trazer sobre reter firmemente os ensinos da palavra que nos garante a vida eterna. Nós precisamos falar mais sobre essas evidências das boas novas. Precisamos falar mais, não apenas das coisas desse mundo,
mas as coisas eternas. Precisamos evidenciar mais no nosso dia a dia, nos nossos bate-papos, na nossa conversa, mais dessa grandeza, dessas notícias, dessa informação, dessas boas novas. Mas para isso nós precisamos guardar, nós precisamos tê-la no nosso coração. E dizemos: Senhor, tão grande salvação, o Senhor me deu a convicção e a certeza da vida eterna, de ir morar no céu. Mas eu quero mais. Eu quero que o Senhor, que é poderoso, o Senhor também faça com que eu possa transmitir, para que eu possa dar essas boas notícias, para que eu possa passar essas boas notícias àqueles que estão perdidos, àqueles que necessitam, àqueles que precisam. Precisamos ter esse evangelho guardado com toda a firmeza. Precisamos conservar as coisas boas. Não deixe ser levados. Não deixe ser induzidos a erros, a paixões, a ilusões, a sentimentos que os afaste ou os distanciem de tão grande privilégio, dessa graça que é eficaz. Se perdermos isso, como iremos transmitir a outros? Se não vivermos esse evangelho, se não vivermos essas boas novas, que com intensidade dos nossos corações, como iremos falar aos demais? As pessoas à nossa volta irão se perder a cada dia. As pessoas irão caminhar a passos largos para a destruição, para a morte. Por isso que nessa noite o chamado a missões, e fazer missões e viver essa missão, é dizer: Senhor, enche o meu coração de Ti. Que aquele poder, o qual nós vimos lá em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Que esse poder do Espírito Santo me leve a testemunhar, me leve a dar boas notícias do Evangelho, da graça salvadora de Deus. Me leve a propagar onde eu estiver que Jesus é o único Salvador, que Jesus é o único que pode mudar a vida daqueles que estão perdidos nos seus pecados. Nós precisamos evidenciar as boas novas. Precisamos evidenciá-las. Queremos fazer algumas considerações finais. Missões é um dever de cada um de nós, dever de todos. E nessas considerações, viver os planos de Deus, é preciso que nós reconheçamos que a graça de Deus, mesmo nas pequenas coisas, ela faz o que apraz na vida de muitas pessoas. Compartilhe, leve a paz de Cristo aos que estão ao seu redor, especialmente em tempos de conflito, de aflições. Seja convicto e viva essa convicção, confiante, crendo em todo o tempo. Fundamente a sua vida na graça e nas promessas de Deus. Vivifique e santifique e guarde o seu coração e mente na esperança de Cristo. Persevere, resista aos dias difíceis, guardando
essa palavra, fazendo dessa forma, o poder de Deus nos levará a transmitir essas boas novas. O poder de Deus encherá a nossa boca com as palavras que devemos falar. Esse poder de Deus nos levará a testemunhar essa graça tão maravilhosa e tão preciosa do Senhor Jesus. Nessas considerações, quero fazer algumas aplicações para finalizarmos a mensagem dessa noite sobre as evidências dessas boas novas. Que Cristo fez por nós. E o que Ele fez por nós, Ele deseja de cada um de nós também que possamos fazer com outras pessoas. A mensagem que da parte de Deus recebemos, temos que transmitir a outros. A salvação tão preciosa pela qual fomos alcançados, salvos, resgatados, regenerados, redimidos, transformados, santificados, e temos a promessa da glorificação. Essas boas novas precisam ser evidenciadas a outras pessoas. Vai ser difícil nós passarmos dias, meses e anos como bons crentes, como os bons presbiterianos, como aqueles que conhecem, que têm essa graça salvadora, aqueles que vivem, se nós não evidenciarmos aos outros. O tempo é agora. O tempo de se propagar, de se transmitir, de evidenciar as boas novas é hoje. Será amanhã, se Deus nos permitir. Todos os dias nós temos oportunidades para que possamos evidenciar as boas notícias. Enquanto muitos estão evidenciando, estão mostrando, estão transmitindo, estão falando de muitas coisas que não têm nenhum valor, que são fúteis, que são vãs. Nós, como servos de Deus, nós que fomos chamados pela graça de Deus, nós que temos a salvação da parte de Deus, como filhos seus, amados seus, devemos propagar e transmitir essa graça aos outros, para que eles conheçam, para que eles se arrependam, para que eles creiam, para que eles confiem, para que eles sejam salvos, para que eles não sejam condenados, mas para que a graça de Deus os alcance e transforme também as suas vidas, como nós fomos transformados. Queremos finalizar comentando só esse quarto ponto. Persevere na aplicação. Persevere. Resista aos dias difíceis. Guardando sempre a palavra de Jesus. Eu tenho falado no decorrer desses anos que nós já enfrentamos diversos desafios, lutas, situações difíceis. Mas quando olhamos para a palavra e que o dia está próximo e que se aproxima o fim, dias difíceis virão. Surgirão situações às quais nós vamos dizer: e agora, Senhor? O que iremos fazer? Surgirão dias difíceis, lutas, dores,
no qual o próprio apóstolo ele vai trazer dizendo: ah, Senhor, os espinhos da carne, as situações que surgem, e que nós precisamos perseverar em algo tão belo e tão precioso que foi aplicado pelos reformadores, tanto Lutero como Calvino se preocuparam em dizer a perseverança dos santos. Nós temos que perseverar, resistir até o fim. E nessa perseverança, nós temos que manter a graça de Deus, a graça abundante, essa graça que vivifica, essa graça que restaura, essa graça que renova. Mas para isso, nós precisamos ser portadores de boas notícias. Nós precisamos ser portadores e anunciadores das coisas boas, dos feitos, das maravilhas, do que Deus era e do que Ele pode fazer e irá fazer. Mesmo quando vierem as tempestades, mesmo quando os dias de aflições surgirem, conserve e persevere nessa graça preciosa. Não desanime. Quando você transmitir a alguém, e muitas vezes a pessoa não der ouvidos, ou parece que não der atenção, continue. Continue evidenciando essas boas novas. Continue falando dessas boas notícias de Jesus, para que Ele possa ser evidenciado onde nós estivermos, na nossa cidade, no nosso trabalho, que as pessoas possam ouvir, olhar para cada um de vocês, e onde vocês estiverem sejam evidências dessas boas notícias. Esse aí é um servo de Deus, esse aí é um filho de Deus, que não se envergonha do Evangelho, que anuncia o Evangelho, que testemunha o Evangelho, que está falando das boas notícias de salvação. Que possamos, assim, evidenciar como missionários, como evangelistas, como aqueles a quem o Senhor chamou e salvou para fazermos a sua obra em Cristo Jesus. Que Deus os abençoe. Amém. Vamos orar. Ó Deus grandioso, graças te rendemos. Senhor, grande, cheio de misericórdia e compaixão, faz com que, Senhor, as boas novas, o teu evangelho, a tua palavra, ela seja guardada nos nossos corações. E que elas também possam ser transmitidas. Senhor, nós somos alcançados pela tua misericórdia, pelo teu favor. Ó Deus, nós somos salvos, mesmo sem merecermos. Quando lembramos o que o Senhor fizera por nós, de tão grande sacrifício, do preço a ser pago, de derramar o teu precioso sangue, para que pudéssemos e possamos viver nessa viva esperança da glória de Deus, para que vivamos na esperança da promessa da vida eterna, garantida para todos aqueles que creem. Nós cremos, ó Deus, nós confiamos, nós esperamos, e nos ensina, Senhor, nos encoraja também a transmitir tão grande graça, tão grande salvação a tantos que estão perdidos no seu coração, longe, distante do Senhor.
perdidos nos seus pecados, perdidos em seus próprios pensamentos. Ó Deus, neste momento, como igreja do Senhor também, nós oramos, nós intercedemos por estes, para que o Senhor possa, com a tua palavra, transformar as suas vidas. Mas usa-nos, ó Deus, usa-nos como instrumento nas tuas mãos, ó Pai. Nos faz viver na prática essa obra missionária, fazer missões em todo o tempo, em todo momento. Que o teu poder, ó Deus, que a ação do teu Espírito Santo em nós, nos leve a praticar e a transmitir as tuas boas novas do Evangelho. Tira de nós a vergonha, tira de nós o medo. Não deixa, ó Pai, que os empecilhos, que as barreiras possam fazer com que possamos calar acerca de Ti. Não deixa, ó Deus, que as influências, que a maldade, que muitas formas de erro que tem esse mundo, que nos impeça de transmitir, de falar da Tua palavra, ó Deus. Vivifica, ó Deus, age no nosso coração. Age com a nossa boca, para que possamos falar às pessoas, falar àqueles que estão perdidos, que Jesus é o único que pode salvar, é o único que pode libertar, é o único que pode dar vida nova para eles, ó Deus. Ó Senhor, fala, continua falando aos nossos corações. Ó Senhor, age no meio da tua igreja, age no meio do teu povo, age com o teu povo, para que ele possa transmitir, Senhor, o teu evangelho, a tua palavra. Ó Senhor, não nos deixe olhar para as pessoas e ver que elas estão morrendo, sem salvação, sem perdão, sem vida, e nos calarmos, ó Deus. Ó Senhor, te pedimos nessa noite, ó Pai, nos faz missionários teus, nos faz propagar o teu evangelho, nos faz transmitir mais boas notícias do teu reino, da tua salvação, que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Salvador, que só o Senhor pode salvar essa nação, ó Pai. Ó Senhor amado, nós te agradecemos, ó Deus, porque nós fomos chamados, nós fomos salvos. Nós te louvamos, ó Deus, porque nós temos a tua palavra que é viva e eficaz. Faz com que essa palavra chegue a outras pessoas, ó Deus, para que elas possam ser salvas por Ti. Usa-nos, ó Deus, usa-nos para a Tua glória, para o Teu louvor e para a salvação de outras pessoas. É o que nós te pedimos, é o que nós te oramos, no nome santo e precioso de Jesus. Amém e amém.